Bom, hoje nós estamos aqui na Delegacia de Polícia de Faxinal, onde vamos conversar com o competente delegado Dr. Ricardo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Júlio. Doutor, eu vim procurá-lo, até porque tem muitas pessoas nos questionando através dos microfones da nossa Rádio Clube, a respeito do lockdown. Queria que o senhor falasse um pouquinho, doutor, a respeito do lockdown, como é que vai funcionar, começa hoje, as restrições. Fala um pouquinho pra gente. Sim. Bom, boa tarde, pessoal que está te acompanhando. A situação é a seguinte: nós tivemos aí uma reunião hoje no período da manhã, né, por volta aí de 9 horas, aqui na Prefeitura Municipal, né, onde estava presente, além do prefeito, toda a sua equipe ali, pessoal da saúde, também a equipe da Polícia Militar e nós da Polícia Civil, e também o pessoal da Vigilância Sanitária. Então, todos os órgãos aí envolvidos nessa situação aí de combate aí a esse vírus. O que acontece? Foi estabelecido um decreto municipal determinando, ou melhor, trazendo regras claras que vão restringir a circulação de pessoas. Tá? Esse decreto aí, o intuito dele, tá, é o quê? Diminuir com que a circulação do vírus, aconteça, ou seja, ela seja mitigada, né? E também as possibilidades de infecções e por aí vai. Ele estabelece a seguinte situação: de segunda a sexta-feira, tá? De segunda a sexta-feira, das 20 às 5 horas da manhã, é previsto o recolhimento domiciliar, ou seja, as pessoas não podem circular nesse período, tá? E também da sexta-feira, das 20 horas de sexta até 5 da manhã de segunda, a mesma coisa, recolhimento domiciliar, ou seja, não pode haver circulação de pessoas, até porque todos os estabelecimentos estarão fechados, né? Não tem circulação. Então, assim, há essa previsão. As exceções trazidas pela regra em questão são situação em que a pessoa está buscando atendimento médico, situação de urgência, emergência, então está buscando atendimento médico, está voltando de uma consulta, então o decreto excetua essa possibilidade. Segunda situação, situação de funerária, ou seja, vai haver ali o enterro de alguém, então essa situação está contemplada. Terceiro, recolhimento do lixo doméstico, então os caminhões da prefeitura vão continuar trabalhando, fazer o recolhimento aí do lixo doméstico. E a quarta exceção, que seria a situação de delivery de farmácia, ou seja, como o estabelecimento não vai funcionar, mas a farmácia que tiver de plantão, ou as farmácias que tiver de plantão, poderão fazer a entrega via delivery. Então, assim, essas são as exceções ao decreto, tá? Eu só gostaria de salientar que a Polícia Civil vai cobrar o quê? Uma regra penal. O artigo 268 do Código Penal está previsto que infração à norma sanitária, tá? A possibilidade ali de uma pena de até 1 ano, tá? E o procedimento cabível nesse tipo de situação será um termo circunstanciado. O decreto municipal, ele vai servir para nos balizar, tá? Ele vai trazer essas regras sanitárias. Como eu disse, recolhimento domiciliar, situação de máscara, não pode, culto religioso, qualquer tipo de aglomeração, festa, churrasco, está totalmente proibido. No horário de circulação, que está proibida a circulação de pessoa, como eu falei, eu vou frisar bastante, somente aquelas 4 exceções previstas, tá, no próprio decreto em questão. Para esse final de semana, as regras são essas. Doutor, vamos admitir que alguém seja pego. Né? O senhor saiu, está fiscalizando, certo. Deu 8h01 da noite, já está fora, né, vamos dizer assim, do permitido. Certo. Quais as atitudes serão tomadas, doutor? Sim. O que acontece? Nós vamos, primeira coisa, tá? Nós vamos fazer a abordagem da pessoa dentro da técnica policial. A pessoa vai ser abordada, vai ser identificada e ela vai ser questionada, certo? Se essa circulação dela não for motivada por daquelas exceções, por exemplo, a pessoa foi buscar um médico,
ou é uma situação de velório, dentro daquelas 4 exceções, se não tiver essa justificativa, a pessoa será conduzida à delegacia de polícia, será lavrado um termo circunstanciado de infração penal, tá? E esse procedimento será encaminhado ao Poder Judiciário, que é quem vai fazer essa análise criminal aí da situação. Lógico, a gente vai fazer, como eu falei, né, abordagem policial. Então a gente vai verificar antecedentes, tudo aquela praxe operacional que a polícia sempre faz. Doutor, a gente sabe, até agora a gente falou dos deveres, agora vamos falar dos direitos do cidadão. A Constituição Federal de 1988, no seu inciso 15º do artigo 5º da Constituição, ela diz o seguinte: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Está na Constituição. Como é que o senhor vai interpretar essa situação, já que existe um decreto municipal? Sim. O que acontece? O meu olhar sobre a situação é um olhar do ponto de vista aí de segurança pública. Tá? Essa mensuração jurídica entre conflitos de direito à saúde ou direito de circulação, quem faz isso aí é o magistrado e o promotor de justiça. O que acontece? Na minha visão, como você bem disse ao final aí desse inciso, essa liberdade de locomoção é nos termos da lei. Decreto, em sentido amplo, ele é uma lei. Né? É assinado pelo chefe do executivo. O Código Penal, que é a norma que nós vamos aplicar caso haja desrespeito, é uma lei. Então, o que acontece? Nós vamos aplicar a lei. A pessoa pode sair, voltar? Pode. Só que o que acontece? Nenhum direito é absoluto. O direito de ir e vir não é absoluto, porque se fosse absoluto, eu não poderia nem prender ninguém, né? Não poderia prender ninguém, porque se o direito fosse absoluto, então o direito de ir e vir não é. O direito à saúde ou à vida, qualquer direito constitucional, ele não é absoluto. Ele pode sofrer restrições. E as restrições que eles vão sofrer agora, nesse final de semana, lockdown e por aí vai, essas restrições, o que é? Ela tem um interesse público por trás. Elas não são desmotivadas, elas têm um fundamento. Né? Não, todo mundo tem conhecimento que a gente está sofrendo aí de uma pandemia. Essa é uma doença extremamente perigosa. A gente está vendo aí, por mais que as autoridades estão se esforçando da área de saúde, a gente vê que a situação é uma situação praticamente de guerra, né? Faltando leito no âmbito público ou no âmbito privado. Então a gente sabe, é uma situação totalmente atípica. Então as restrições que estão acontecendo é justamente por isso, para tentar resolver um problema de saúde pública, tentar minimizar a quantidade de infecções, de casos. Então o objetivo é esse, não é uma restrição do direito do indivíduo pura e simplesmente. Então assim, nós vamos fazer os procedimentos. Eu recebi vários questionamentos nesse tocante, como você disse, a nossa Constituição prevê, só que o que acontece? O magistrado é que vai fazer, quando da análise dos procedimentos criminais que eu encaminhar para o judiciário, é o juiz que vai sopesar. Se ele assim o entender que deveria prevalecer direito à liberdade ou coisa do gênero, arquiva-se o procedimento. Se ele tiver entendimento no sentido contrário, não, que de fato as regras poderiam ter sido aplicadas, ele vai aplicar a sanção criminal cabível a quem desrespeitar a regra em questão. Bom, a gente fala em prisão, condução do cidadão que for pego circulando pelas ruas de Faxinal e também da nossa região, onde os decretos prevêem que não pode circular. Mas essa questão, doutor, como é que a gente pode afirmar a questão de prisão? Vamos admitir que o cidadão é ficha limpa, não tenha processos. Certo. Ele vai ser conduzido à delegacia, vai ser feito um TC, um termo circunstanciado, e ele vai ser liberado. Certo. Agora, se ele tiver uma vida pregressa, se ele tiver aí uma ficha corrida, ele pode se enroscar, doutor? Com certeza. E funciona da seguinte maneira. O termo circunstanciado, o que acontece? A pessoa assume um compromisso, tá, de comparecer em juízo numa data determinada, no horário determinado. Se essa pessoa, quando for feito o termo circunstanciado, por exemplo, ela se nega
a assumir esse compromisso de comparecer em juízo, ela vai ser autuada em flagrante, certo? Ela vai ser autuada em flagrante e os desdobramentos do flagrante, ela terá que arcar com as consequências desse desdobramento, tá? Então, assim, se a pessoa não quiser assumir o compromisso, simplesmente ela vai ser autuada pela autoridade policial, entendeu? E aí, a depender da situação, a autoridade policial pode entender por bem, de repente, nem se arbitrar fiança. Se a pessoa tiver muitos antecedentes, como você bem disse, a autoridade policial pode se basear nesses antecedentes e, em vez de arbitrar fiança, representa o juiz pela decretação da prisão preventiva, que é uma das possibilidades, e o indivíduo pode permanecer preso. Vamos admitir que o cidadão é ficha limpa, certo, e que ele é pego pela sua equipe no dia de amanhã, no sábado. Certo. Vem, assina um termo circunstanciado, aí no domingo, por um azar dele, novamente ele é pego. As medidas, doutor, são as mesmas? Isso. Na verdade, as medidas são as mesmas, porque seriam fatos diferentes, né? O procedimento criminal vai ser o mesmo. A única diferença é se a pessoa se negar a assumir o compromisso de comparecer em juízo numa data e um horário aprazado, né? Do contrário, será o mesmo procedimento. Entendi. Doutor, então só para a gente deixar um recado final, certo, gostaria que o senhor fizesse suas considerações, que o senhor falasse ao povo de Faxinal e região que estão com o mesmo decreto, para que tomem cuidado, porque não é brincadeira não, né, doutor? Isso, exatamente. Bom, agradecer a você, Júlio, a oportunidade, tá? E me dirigir à população a seguinte situação. Eu gosto muito da cidade, gosto muito aqui da população, né? Eu adquiri todo um carinho especial aqui pela cidade, tanto que optei por aqui morar e aqui permanecer, tá? Eu não quero que as pessoas me vejam como um carrasco. Meu papel não é esse. Meu papel é o que é? É de preservar o interesse da coletividade, tá? O nosso interesse com o objetivo de aplicar essas regras, em que pese elas serem dolorosas, é justamente de preservar vidas, tá? É de respeitar os profissionais de saúde pública, que a gente vê que eles estão trabalhando diuturnamente ali, estão se arriscando, sabe? Então, assim, o nosso objetivo é esse, é tentar minimizar aí as consequências aí dessa doença, diminuindo a circulação de pessoas. O nosso intuito é esse. Havendo a necessidade da gente aplicar o regramento, né, conduzir a delegacia, nós vamos fazer, mas é pensando sempre no interesse do coletivo, no interesse da cidade, tá? Às vezes o remédio pode ser, tem doença que o remédio é mais amargo e infelizmente é a situação que nós estamos vivendo hoje, né? O remédio, infelizmente, se tiver que ser amargo, ele vai ser dado, tá? Doa quem doer, tá? Porque o nosso objetivo é o que é? É preservar vidas, evitar contaminações, e se tiver que encher uma cela aqui, infelizmente a gente vai fazer. O espaço já está no jeito, né, doutor? Exatamente. Inclusive o próprio departamento penitenciário, né, que agora é o responsável pela cadeia pública aqui, eles vão participar da operação conosco, né, vão somar com a gente, e assim, se tiver que prender nós vamos prender, se tiver que prender 10, 20, 30, 50, 100, não importa. Enquanto a gente estiver trabalhando, a gente não vai parar. Quero parabenizar o senhor, doutor, agradecer Obrigado. Pela deferência especial aí, quando a gente procurou, o senhor já de pronto falou, pode vir que a gente já grava uma entrevista. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, que continue sempre conquistando mais e mais para a Faxinal, porque o senhor foi uma conquista para a Faxinal. O senhor aqui acabou com praticamente o tráfico de drogas, roubo, diminuiu drasticamente com o início do trabalho do senhor aqui. Espero que isso continue e o povo de Faxinal está muito contente com a sua presença aqui. Que bom, eu que agradeço aí. Tudo de bom para você.